Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. Antes de mais nada, convido você a se inscreva nele, curta, compartilhe o conteúdo deste vídeo, deixe seus comentários, seu like e nos ajude a divulgar os conteúdos que estão envolvidos com as línguas bíblicas originais. O meu propósito e intuito para este canal é produzir sempre vídeos que estejam relacionadas às línguas bíblicas originais, tanto o grego quanto o hebraico e também o aramaico. Hoje eu quero estar fazendo um comentário respectivo sobre o texto de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Estarei fazendo uma leitura a partir do texto hebraico e logo após, em seguida, fazendo então algumas considerações, alguns apontamentos sobre este texto bíblico. Devido ao fato que as considerações e os apontamentos que estarei trazendo aqui vão ajudar a elucidar questões que muitas vezes parecem certas, mas que na verdade estão equivocadas. Então, quero começar a partir deste momento com a leitura do texto a partir do texto hebraico, logo após uma leitura literal, que já está aí no texto, que já está aí debaixo do texto hebraico. E então, já em seguida, vou fazer alguns comentários que estarei tecendo e compartilhando com vocês. Bem, o texto em hebraico, em Isaías 45:7, nos diz assim: Yotzer, Or, Uvore, Rocher, Ose, Shalom, Uvore, Ra, Ani, Adonai, Ose, Rol, Ele. Esta é a leitura que nós temos no texto em hebraico, referente a este texto bíblico. Uma tradução literal que já está aí debaixo do texto em hebraico nos diz assim: o que forma luz e o que cria escuridão, o que faz paz e o que cria mal, eu, Adonai, o que faz todas estas. Esta é a tradução literal que nos apresenta o texto. Nesta última palavrinha aqui, todas estas, nós podemos acrescentar aqui coisas para dar uma lógica melhor e um sentido melhor no texto. Apesar que aqui é uma tradução literal, né? Então, aqui no caso está sendo apresentado pelo Dr. Edson de Faria Francisco, que elaborou esta obra, esse interlinear hebraico-português. Então, ele aqui está apresentando só o que está no texto, né? Esta expressão, esta palavrinha coisas, já parte de uma inserção minha, né? É que daria um certo sentido a mais no texto. Mas como não tem aqui no caso, então vamos deixar melhor assim. Senão eu vou acabar confundindo o que de fato o texto está dizendo. Veja só, eu tentei ali por um momento, pensei em colocar ali junto, nesta última parte do texto, todas estas coisas. Mas só pelo fato que não tem coisas ali, já se tornaria uma adição da minha parte no texto, sendo que o texto não traz a palavra coisas. Então, esses detalhes e essas questões são muito interessantes para nós. E isso é para tanto quanto eu, também para você ver que é bem fácil de a gente acabar inserindo coisas no texto que o texto não diz. Bem, partindo agora deste pressuposto, eu quero compartilhar com vocês que se depararam com este vídeo, algumas questões importantes que estão relacionadas a este texto e também ao contexto. A primeira questão que eu quero estar apontando aqui é sobre esta palavra aqui, Yotzer. Esta palavra Yotzer, que é traduzido como o que forma, aqui embaixo ele tem um tracinho aqui, Esse tracinho que ele tem aqui embaixo, do lado desses dois pontinhos aqui. Então, este tracinho aqui, muitas pessoas entendem que este tracinho ali é um sinal disjuntivo. Muitos entendem que é um sinal disjuntivo e que deveria haver uma vírgula ali, uma pausa. Mas, de fato, esse sinalzinho que ocorre ali é um acento, mas não é um acento disjuntivo. Muitos entendem que possa ser
Olev e Ored, que é um acento disjuntivo que geralmente ocorre nos livros poéticos, Salmos, Provérbios, Jó, mas não é. Esse acento aqui é um acento conjuntivo. Esse acento aqui, ele é um acento aqui, no caso, que é o merchá, ou merká. Existe uma variação na pronúncia do nome deste acento, mas ele é de fato um acento conjuntivo. Então, entre a palavra aqui hebraica yotzer, o que forma, e a palavra or, que é luz, não existe vírgula, no caso, entre essas duas palavras, porque ali o sinal, o acento não é disjuntivo, ele é conjuntivo. Esta é a primeira questão que eu senti de compartilhar. A segunda consideração que eu quero trazer é sobre esta palavra hebraica aqui, ó. Uvore. Esta aqui e depois essa aqui, ó. Uvore. Ela ocorre duas vezes no texto, traduzido como e o que cria e o que cria. Aqui nós temos uma questão interessante para compartilhar com vocês. Este termo aqui, uvore, é o verbo bará. Aí ele aparece na forma de um particípio, ocorrendo no tronco cal, onde indica uma ação ativa simples. Mas nós temos uma questão interessante que envolve este verbo bará. Este verbo bará é o mesmo que ocorre em Gênesis 1:1, porém lá num formato diferente, não ocorre lá na forma de um particípio. Quando o texto começa dizendo Bereshit bara Elohim, lá ocorre o verbo bará, traduzido nas traduções cristãs como criou. Este termo hebraico, este verbo hebraico, eu crio, que é o verbo bará, geralmente o que tem se ensinado sobre ele é que ele significa, veja bem o que eu vou dizer, que ele significa sempre, sempre, sempre criar a partir do nada. E eu quero dizer que isso é uma falácia, é um engano, pelo seguinte motivo, que esta ideia que aplicaram neste verbo, que significa criar a partir do nada, sempre, ela é um conceito filosófico, que foi extraído, certamente, do livro apócrifo de 2 Macabeus, capítulo de número 27 e o versículo de número 28, lá onde ocorre a expressão ex nihilo, que significa a partir do nada, algo similar a isso. Muitos pegaram essa ideia e aplicaram neste verbo, bará, no caso, fazendo com que ele venha a ter o sentido de criar a partir do nada. Então, essa é a ideia que sempre se tem quando se depara com o verbo bará, aonde o que tem se ensinado é que sempre daí o eterno é, no caso, o sujeito que pratica sobre este verbo, da ação do criar. E ele sempre cria a partir do nada. Mas isto é um equívoco. Prova disso que você não encontra fundamentação desta ideia nos léxicos e dicionários, aonde que vem a definir que o verbo bará vem a significar sempre, criar a partir do nada. Isto é um conceito filosófico, onde, juntamente com algumas práticas da teologia sistemática, tem se elaborado um certo argumento para sustentar tal ideia. Mas quando este tal argumento é levado diante de uma análise do texto hebraico, o mesmo não se sustenta, não encontra respaldo e fundamentação. Agora observe uma questão muito importante sobre este termo bará, no caso, onde eles dizem que significa sempre criar a partir do nada. E eu disse de antemão que existem provas que podem se mostrar claramente que isto é um equívoco. E a prova que eu quero mostrar para vocês é neste mesmo texto bíblico aqui, ó. Aqui ocorre, o verbo bará ocorre na forma de um particípio, tanto aqui quanto aqui. Ocorre no tronco cal, na forma de um particípio, né? E também tem o eterno como sujeito. Veja o que o texto diz aqui, ó. Que ele diz aqui, ó. Ani Adonai, eu, Adonai, o ser.
Ali, ó, o que faz, o rol, ele, todas essas o quê? Todas essas coisas. Que coisas que ele fez? Ele cria o mal, ele disse, eu que crio a escuridão, e o que faz a paz, e o que cria o mal. Daí diz aqui, ó, Ani Adonai, eu, o Eterno, eu, Hashem, eu, Adonai, eu, o Senhor. É isso que o texto está dizendo. Que ele cria o mal, que ele cria a paz. Mas um detalhe curioso que nos chama a atenção, respectivamente, sobre este texto bíblico é o seguinte, sabe por quê? Porque aqui ele está criando. Veja que o Eterno está praticando, está usando o verbo bará, o mesmo verbo que ocorre em Gênesis 1, ele está praticando aqui o ato da criação, porém ele não está criando a partir do nada. Veja como não se sustenta essa ideia. Estas coisas que ele está criando no versículo 7 aqui, é porque está relacionada ao contexto do capítulo 45 inteiro, ao contexto da narrativa histórica. Este capítulo 45 aqui, o Criador, ele tem como propósito de livrar os israelitas das mãos dos babilônios, onde Israel está preso lá no cativeiro babilônico já por cerca de 70 anos. Então ele tem como propósito levantar Ciro, que é o rei dos persas, e onde que Ciro recebe então ali uma vocação, e ele então ali é vocacionado por Deus para se tornar ali rei e derrotar as nações, no caso, poderosas daquele contexto, incluindo a Babilônia, onde Israel estava preso. Então, existe aqui um contexto de julgamento, de juízo, que estava prestes a ocorrer sobre as nações. E Deus, o Eterno, ele iria usar aqui o rei Ciro como instrumento nas mãos dele, no caso, para praticar tais atos de julgamento e de juízo sobre Babilônia e sobre muitas nações. Então, a ideia de criar o mal aqui no versículo 7, esta ideia ela é criada a partir de um contexto de juízo e julgamento. Perceba que Deus não está criando aqui o mal, Deus não está aqui criando a paz a partir do nada, ele está criando a partir do ponto de julgamento e de juízo, ou seja, de uma coisa existente. Então ele não está criando a partir do nada, não existe uma ideia sempre neste verbo de ex nihilo, criar a partir do nada, não. Ele está criando aqui as coisas já a partir de coisas existentes. E quais são essas coisas? O juízo e o julgamento que aconteceria sobre aquelas nações pagãs e sobre também a nação da Babilônia por intermédio de Ciro. Então, este conceito filosófico aplicado ao verbo bará de criar a partir do nada, sempre, é um equívoco, no caso, que não se sustenta à luz da gramática hebraica. Este era o segundo ponto que eu senti de compartilhar com vocês sobre o verbo bará. E o terceiro ponto que eu quero estar compartilhando com vocês é sobre esta última palavrinha aqui, ó. Esta última aqui, ó. Que é traduzido como todas. Esta palavrinha aqui, segundo algumas leituras, deve se ler como kol. Outros dizem que deve se ler como hal. Mas as duas estão equivocadas. Esta palavrinha aqui não se lê nem como kol e nem como hal. Esta palavra aqui, ela deve ser lida como rol. Observe, rol. Um som de R com O e um L no final, rol. E não como kol e nem como hal. Quem comenta e quem afirma isso, no caso, é a gramática hebraica de Reginaldo Pereira de Moraes, página 51. Porque esse sinalzinho aqui, ó, parece um T pequenininho aqui, ó, ele corresponde geralmente a um A. Mas esse aqui é o Kamatz Ratuf, ou Kamatz Katom. Ele tem um som de O. E como esta consoante em cima dele aqui, ó, não tem um pinguinho dentro, no caso, que seria, no caso, colo, então deveria, normalmente, então, se ela tivesse o pinguinho dentro, seria como colo. Mas como ela não tem o pinguinho dentro, então deve se ler como rolo. Porque esse Tzinho aqui, ó, ele tem o som de U. Porque ele é um Kamatz Ratuf, ou também conhecido como Kamatz Katom. Então não se lê como
col, e também não se lê como hal, mas se lê como rol. Então, as coisas que eu queria compartilhar, respectivamente, que envolve este texto bíblico no dado presente momento seria isso. Deus abençoe as suas vidas e até um próximo vídeo.